Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a este canal de interatividade com o mundo da informação esportiva. Eu sou Luciano Sena em mais uma produção da Web Rádio e também da Web TV Antenada Net, com a colaboração da equipe de esportes e os antenados no lance Sabemos Torcer. Hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022, num dia ensolarado lá fora, de muito calor, com a temperatura já em torno dos 24 graus. E por esta razão estamos aqui direto dos estúdios da Web Rádio Antenada Net. Conforme vocês podem observar, ó. Vou dar uma rápida passagem aqui para vocês, pois é daqui que produzimos todo o conteúdo informativo e jornalístico para mantê-los super informados acerca dos principais acontecimentos do dia. Vamos falar de esporte. Vamos destacar a Superliga Masculina de Vôlei, onde na noite de ontem, com duas partidas disputadas válidas pelos playoffs da competição, jogos válidos pelas quartas de final, no ginásio poliesportivo do Riachão, em Contagem, Minas Gerais, a equipe do Sada Cruzeiro não teve qualquer dificuldade para vencer o Vôlei São José por 3-0, com as parciais de 25-15, 25-21 e também 25-21. Na outra partida, um pouco mais tarde, no ginásio Arnaldo José Celeste, em Guarulhos, a equipe do Corinthians Guarulhos venceu a equipe da APAM de Blumenau, também pelo mesmo resultado, 3-0, com parciais de 25-20, 25-21, e no terceiro set um pouco mais apertado, 29-27. Agora a gente destaca o futebol numa quarta-feira movimentadíssima de jogos decisivos pelos campeonatos estaduais. A gente começa destacando as semifinais da Taça Rio, onde na tarde de ontem no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu voltou a vencer a equipe do Audax Rio, ou Audax Angra, como alguns prefiram, e assim se classificou a grande final da Taça Rio. Lembrando que a Taça Rio é um prêmio de consolação às equipes que acabaram classificadas da quinta à oitava colocação na Taça Guanabara, né? Conforme nós já sabemos, os 4 primeiros colocados disputam o título do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e da quinta à oitava colocação, as equipes classificadas nessas posições respectivamente disputam o prêmio de consolação, que é o título da Taça Rio. E ontem o Nova Iguaçu voltou a vencer a equipe do Audax Angra por 2-1. O Audax Angra, que havia perdido no último sábado, jogando no estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis, pelo mesmo placar, ontem chegou a sair na frente do marcador através do atacante Fidel, mas levou a virada da equipe do Nova Iguaçu através dos atacantes Ian e também João Pedro. João Pedro marcando o último gol da partida já aos 42 minutos do segundo tempo. Agora a equipe de Nova Iguaçu aguarda o seu adversário, que sairá no confronto desta noite no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, a Portuguesa, recebendo a equipe do Resende. No jogo de ida no último domingo, o Resende venceu por 1-0 e pode até empatar hoje, que mesmo assim se classifica para enfrentar o Nova Iguaçu na final. Já para a Portuguesa, se vencer por um gol de diferença, será o suficiente, até em função da sua classificação, né, uma melhor colocação na tabela, para avançar à grande final. Destacamos agora as quartas de final do Campeonato Paulista. Ontem à noite, 2 partidas disputadas. Um pouco mais cedo, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu a equipe do Santo André por 1-0 com um gol de Arthur. Mais tarde, no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras, o único invicto da competição, a equipe alviverde passou pela equipe do Ituano por 2-0, com gols de Rafael Veiga cobrando pênalti e também do atacante Rony. Assim, uma das semifinais já está confirmada, né, para o próximo final de semana, em jogos únicos. Teremos um confronto entre Palmeiras e Bragantino, Red Bull Bragantino. E a outra semifinal depende do confronto desta noite, às 7 da noite, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians, o Timão, enfrenta a equipe do Guarani. E daí sairá o adversário do São Paulo,
que goleou na última terça-feira a equipe do São Bernardo por 4-1. Se o Corinthians conseguir um placar por 2 ou mais gols de diferença, enfrentará o São Paulo em casa, jogando diante da sua torcida na Neoquímica Arena. Do contrário, o jogo será no estádio do Morumbi e o Corinthians não tem, pelo menos nas últimas partidas, um bom retrospecto diante do tricolor jogando no Morumbi. Outros campeonatos regionais, o Campeonato Gaúcho, semifinais, também com finais definidas. Na primeira partida, a equipe do Ipiranga venceu o Brasil de Pelotas por 3-1 e assim se classificou à grande final para pegar o Grêmio. Sabíamos que no confronto de ontem à noite, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o Internacional teria uma missão praticamente impossível de reverter o resultado do último final de semana, né? No último sábado, jogo disputado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A torcida colorada ficou na bronca com o técnico Alexander Medina, o uruguaio, que tem o seu futuro indefinido à frente da equipe do Internacional. O treinador vem sendo muito contestado por grande parte da torcida, principalmente por ter perdido nas semifinais o jogo de ida por um placar tão expressivo jogando em casa. E ontem teve uma missão praticamente impossível, mas conseguiu vencer. Mas não foi o suficiente para classificar o Colorado às finais do Gauchão. O Inter venceu a partida de ontem por 1-0 com gol de Tyson. E assim o Grêmio vai enfrentar a equipe do Ipiranga. Primeiro jogo já no próximo sábado no Colosso da Lagoa, às 4h30 da tarde, e a segunda partida no dia 4 de abril, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A gente também fala do Campeonato Mineiro. Ontem à tarde tivemos a vitória do Atlético Mineiro sobre a Caldense por 2-0, com 2 gols de Hulk. O Cruzeiro, que já havia vencido na terça-feira a equipe do Atlético Clube pelo mesmo marcador, joga no sábado, podendo perder por 2 gols de diferença. O Cruzeiro pode se classificar à final do Campeonato Mineiro e o Atlético recebe a Caldense mais uma vez no Mineirão, agora com o mando de campo do Galo no domingo. E quem passar, né, dessas semifinais, poderemos ter mais um clássico de muita rivalidade entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Voltamos a falar do Campeonato Carioca, agora dos 4 grandes clubes, começando pelo Flamengo, onde ontem, por ocasião da posse do presidente, o novo presidente da CBF, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o presidente Rodolfo Landim deu uma declaração acerca do interesse do clube em adquirir mesmo o meia Andreas Pereira. Segundo Rodolfo Landim, ele deu algumas declarações esclarecedoras dizendo acerca do interesse, mencionando a queda do euro, né, na cotação, e isso pode possibilitar com maior tranquilidade uma negociação efetiva do Flamengo, que pretende mesmo adquirir em definitivo o meia Andreas Pereira junto ao Manchester United da Inglaterra. E entre outras declarações, o Rodolfo Landim falou principalmente rasgou elogios ao trabalho do treinador português Paulo Sousa, disse estar satisfeito com o trabalho que vem sendo apresentado até agora e descartou de uma vez por todas a negociação de Pedro, do atacante Pedro. Pedro, então, já é um assunto findo, não sai do Flamengo, permanece na equipe rubro-negra. Falando do Fluminense, que vive a sua preparação para o jogo da volta da outra semifinal do Campeonato Estadual, quem sabe o Flusão pode se classificar, confirmando no próximo domingo às 4 da tarde no Maracanã, no jogo da volta contra o Botafogo. O técnico Abel Braga pode optar por um novo esquema, um esquema que vem dando certo e que corresponde a 70% dos triunfos tricolores na atual temporada, que é um esquema com 2 zagueiros. Então o Abel pode optar por essa formação no jogo da volta do próximo domingo, 4 da tarde,
no estádio do Maracanã. O Flusão pode perder até por um gol de diferença, que assim mesmo se classifica para enfrentar o Flamengo em mais uma decisão. Poderemos ter mais um Fla-Flu. Pelos lados do Botafogo, próximo domingo chega ao Rio de Janeiro finalmente o treinador português Luiz Castro. Ele que terminou o seu contrato com o Al Duhail do Catar, já está liberado e chega ao Rio de Janeiro, deve inclusive assistir a partida de volta no Maracanã, não é? O Botafogo que vem se reforçando. Ontem teve a chegada de mais um reforço para assinar com o clube por mais 3 temporadas, que é o atacante Vitor Sá, o atacante de 27 anos, que vem do Al Jazeera, dos Emirados Árabes, para defender a equipe do Botafogo, o Fogão que segue se reforçando nessa era John Textor, né? O Botafogo que já tinha apresentado o volante Luiz Oyama, vindo do Mirassol, ele que retorna à equipe alvinegra, que disputou inclusive a temporada passada e foi muito elogiado pela sua performance vestindo a camisa alvinegra, e que também esta semana já teve a chegada do também volante Patrick de Paula, contratado junto ao Palmeiras. Falando do Vascão da Gama, ontem foi dia de reapresentação da equipe cruzmaltina no momento pós-eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca. Ontem, muita transpiração, muita exigência e muita disciplina, né? Muita cobrança. É o que vai ser o retrato do Vasco da Gama, que objetiva o seu principal alvo na temporada é a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem o Vasco divulgou uma extensão, uma prorrogação do contrato do lateral esquerdo Riquelme por mais 3 temporadas. Ele que tinha contrato até meados do ano que vem, assinou um novo contrato até 2026. E os empresários da 777 Partners mobilizam-se para traçar uma nova estratégia de tal forma que o Vasco consiga o seu principal objetivo, repetimos, que é a volta à ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro. Para fecharmos o balanço de hoje, falamos de seleção brasileira. Hoje tem Brasil em campo às 8h30 da noite. Jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas. A última partida do Brasil em solo brasileiro antes da Copa do Catar, que acontece no final do ano, em novembro. O Brasil, às 8h30 da noite, recebe a equipe do Chile. A novidade na equipe do técnico Tite deve ser a escalação, né, do atacante Antony do Ajax, que deve finalmente receber a sua oportunidade como titular na equipe, e o Neymar deve atuar pelo meio, ao passo que Vinícius Júnior, outro atacante da seleção brasileira, deve continuar atuando pelas pontas, aberto pelas pontas. Devem ser, ou melhor dizendo, as novidades para a seleção brasileira na partida desta noite diante do Chile. Jogo às 8h30 da noite no estádio do Maracanã. Para esta partida, o Eduardo Vargas, né, ele está muito empolgado e promete pelos lados chilenos uma boa atuação e quem sabe tentar surpreender a seleção brasileira em casa na partida desta noite. O Brasil que volta a campo no próximo dia 29 na Bolívia para fechar a rodada das eliminatórias sul-americanas diante da Bolívia. É isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que terão a oportunidade de assistir este vídeo. Uma ótima, maravilhosa e abençoada quinta-feira a todos vocês. Cuidem-se bem, fiquem com Deus e um beijão a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente!